Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ou a carta de descobrimento, a certidão de nascimento, enfim, vou falar sobre a carta de descobrimento do Brasil, redigida sobre os pontos, sobre a perspectiva de Pedro Vaz de Caminha. Deixe seu like e se inscreva no canal, compartilhe. O autor desse livro aqui, dessa obra que eu li, foi o Antônio Jorge Portugal. Ele foi secretário da Bahia de Cultura, ele foi professor também e faleceu em 2020. Por que eu tô falando um pouquinho dele? Porque ele colocou alguns pontos de vista, algumas críticas antes mesmo da carta em si de Pedro Vaz de Caminha. Além de ser considerada a certidão de nascimento do nosso país, um ponto crítico a ser destacado é que o Pedro Vaz de Caminha, ele redigiu a carta com diversas palavras magníficas, bem difíceis até de serem lidas. Aqui no final do livro tem um vocabuláriozinho, um glossário para a gente entender melhor, mesmo traduzida, até porque ele era um poeta. Ele não era um geógrafo, ele não era um engenheiro, ele não era nada disso. Então, nosso país ele foi descrito de uma forma totalmente atécnica. É isso que o Jorge ele afirma. Ele também considera que para a gente entender toda a nossa perspectiva histórica, todo o porquê que os portugueses chegaram aqui, é necessário, é de suma relevância a gente entender o conteúdo histórico por trás disso. Entre 1500, 1508, mais ou menos, 1504, nós estávamos na época das grandes navegações. Em Portugal e Espanha eram como se fossem Estados Unidos e China hoje. Eram as grandes potências. E o Tratado de Tordesilhas, naquela época, dividia, aquelas terras aqui no Brasil, na metade do Brasil, para quem descobrisse certas terras, eram de quem ia lá e tomasse posse. Isso com grande intervencionismo da igreja. Além disso, o Pedro Vaz de Caminha, ele narra de uma forma bem sublime, bem bonita, como se o descobrimento do país fosse totalmente ocasional. E muitos historiadores criticam isso, inclusive Jorge Portugal, porque muitas pessoas, e eu também faço parte dessa opinião, que, na verdade, Portugal ia em direção às Índias, já sabia muito bem da existência do Brasil. E ponderava como que eram nossas terras, e a Carta do Descobrimento foi somente uma afirmação de que aquelas terras realmente, de fato, eram de Portugal, e para que a Espanha não tomasse posse. Outro fato importante é que o feudalismo estava acabando ali, O fato marcante foi em 1453, com a Constantinopla tomada, e a Idade Moderna ela estava se iniciando ali. Então, gente, as grandes navegações ela eram um negócio altamente rentável, até porque o mercantilismo ele estava super em alta, principalmente entre o século XV até o século XVIII ali. Então, o mercantilismo ele basicamente é grande intervencionismo do Estado na economia. E por último, é que a igreja ela estava perdendo, um grande poder que ela sempre teve ali, porque estava tendo a questão do protestantismo, emergindo. Uma grande figura que a gente pode destacar é o Martinho Lutero, que ele era alemão e ele passou a traduzir as passagens da Bíblia, que era somente em latim, somente os padres, os papas poderiam ler, e ele estava traduzindo, e aí o povo estava começando a entender que não precisavam pagar para ir para o céu, aquela coisa toda e tal. A Igreja Católica começou a perder alguns fiéis. Agora entrando na carta, passando da perspectiva histórica, agora de uma análise para a carta de Pedro Vaz de Caminha, eu percebi, e Jorge Portugal também apontou muito bem nisso no livro,
que houve um desespero enorme da igreja para catequizar todos aqueles índios. Tanto que várias vezes na carta eles falavam: vamos salvar essa gente e catequizá-los, né, para trazer mais fiéis. Até porque lá na Europa eles estavam perdendo muita gente lá. Na hora dele descrever os índios, é que eles comparavam os índios só com o povo ali europeu, não comparava com o povo ali, né, os traços físicos do Oriente Médio ou da África. Era de uma perspectiva totalmente eurocêntrica, ou seja, falava que eles tinham uns traços, né, de narizes bons, de corpos bons, né, bonitos, mas como? Comparando sempre com os europeus, falando que tinha também cabelos escorridos, né? Eu percebi também que eles esnobaram, né, os índios, falando que eles tinham pouco saber. No início, o Pero Vaz de Caminha falou que eles ficaram maravilhados com as naus, né? Naus eram como se fosse uma espécie de navio português, né? Se você dá um Google aí, é um navio bem mais precário, um navio da época, né? Da idade da época, do século XV. Mas eles falaram que os índios ficaram maravilhados com a questão das naus, com a questão das ferramentas. Só que o que eu percebi? Eles ficaram tão maravilhados que os índios ficaram, né, submissos, e os europeus como se fosse uma questão de imperialismo, submissão total. Voltando de novo para a questão da língua, né, que foi narrada por Pero Vaz de Caminha, muito bem feita, ela também foi uma língua muito arcaica, difícil de ler, até para aqueles que entendiam muito bem a língua portuguesa. E uma palavra também que eu vi demais quando eles descreviam os índios, porque eles ficaram muito assustados, é a questão da vergonha. Eles falavam a palavra vergonha para falar a questão da parte íntima dos índios, porque os índios ficavam pelados mesmo, e de uma forma totalmente inocente. Eles não viam aquilo como se fosse uma perversidade, nem nada não. E outra coisa também que eu pude perceber é que ele ficou maravilhado com as índias brasileiras, ele destaca isso muito bem lá na carta. E o que eu acho interessante aqui a gente ressaltar é que quando a gente fala da Carta do Descobrimento aqui no nosso país, livros didáticos, quando a gente aprende mesmo no ensino fundamental, cursa uma graduação, enfim, faz um mestrado, é que a gente tem acesso somente à Carta de Portugal. Nós não temos acesso à versão dos índios. A gente não sabe. Nós não sabemos se realmente eles foram colonizados de uma forma pacífica ou violenta. A carta fala que foi totalmente pacífica, mas isso é uma versão dos portugueses. Por isso é muito importante a gente separar fato e versão. São questões totalmente distintas. Nós temos acesso à versão dos portugueses, mas nós não temos acesso à versão dos índios. Tem que entender, né, e interpretar de uma forma bem maliciosa que, entenda bem, os índios estavam, né, lá de uma forma pacífica e tudo mais, e era como se eles estivessem na Idade da Pedra, porque eles pegavam tudo da natureza, não tinham acesso a tecnologia alguma, e os portugueses chegaram lá em navios que poderiam, né, ser comparados a discos voadores, como o Jorge de Portugal ele mesmo fala, faz essa metáfora. E como assim a gente pode falar, gente, que eles foram colonizados de uma forma totalmente pacífica? Porque os portugueses já tinham acesso a uma tecnologia de arma. Então, assim, eu sou mais inclinada na ideia de colonização de uma forma violenta. E na página 22, aqui deste livro, dessa edição, ele fala o seguinte: e mal desembarcamos, alguns dos nossos passaram logo o rio, misturando-se com eles. Então alguns deles aguardavam, outros se afastavam do lugar. Porém, tudo de maneira que no final todos andavam misturados. Então assim, gente, como que índio e europeu, os portugueses andavam misturados como se nada tivesse acontecido? As culturas não entram em choque?
E, mais uma vez, né, gente, a questão da religião, ela era muito, muito intensa. Porém, gente, como hoje, né, nós podemos e devemos destacar que nenhuma cultura ou religião ela deve ser superior à outra. A nossa própria Constituição, no artigo 5º, inciso 6º, aponta muito bem isso, que a minha religião, no meu ponto de vista, mas eu devo respeitar a sua, se não é a mesma da minha. Agora, os europeus não, eles queriam catequizar, queriam obrigar, porque achavam que os índios eram inferiores e eles não eram instruídos. E por não serem instruídos e inferiores no ponto de vista deles, eles iriam catequizá-los e seriam salvos. E uma passagem da carta também, Pero Vaz de Caminha aponta que parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma. Então, assim, isso é um absurdo. É um preconceito enorme. Agora, falando da questão da nossa riqueza, eu achei muito interessante que Pero Vaz de Caminha, ele fala que os índios só comem mandioca, tudo é mandioca, e quando eles forneceram alguns índios que entraram em uma das naus deles, pão, peixe, bolo e mel, eles logo cuspiram, não aguentaram comer, e eles acharam isso super estranho, porque são coisas extremamente comuns, comidas muito comuns lá na Europa. Nessa expedição, tinha dois homens, na verdade 3, mas 2 que ficaram aqui no Brasil, que seriam degradados. E na época, o que vigia era a ordenação afoncina. Só abrindo parênteses, depois das ordenações afoncinas, tiveram, né, as ordenações manuelinas, filipinas, e somente depois, aqui no Brasil, entrou em vigor a Constituição de 1824. E essa ordenação afoncina, ela era extremamente parecida com o direito canônico. Por quê? O direito canônico, ele era basicamente inquisitorial. Ele tinha sentenças, né, baseadas no autor e não no crime em si. E as ordenações afoncinas, elas eram muito esparsas. Elas não tinham um compilado, né, de leis em si. E a questão desses 2 degradados que ficaram aqui no país, eles serviram como se fosse bode expiatório. Porque os europeus, né, os portugueses que estavam com eles nos navios, deixaram eles passarem uma noite em terra com os índios para ver o que daria, se os índios iriam matar eles, se os índios iam adaptar com eles, enquanto o resto dos europeus passavam as noites nos navios. E esses degradados, esses então julgados como criminosos, eles que narraram como que eram as ocas, como que os índios dormiam, eles também passaram a ficar lá durante o tempo que o Portugal foi embora. Outra curiosidade interessante que eu achei na carta de Caminha é que ele narrou a surpresa que ele teve com a nossa riqueza também das árvores, do verde imenso e a questão dos pássaros que nós temos, enfim, mas eles não tinham tanta certeza assim se era tanta riqueza quanto em Portugal. Logo ao fim da expedição de Caminha, ele narra como que foi a questão daquela construção da cruz para catequizar os índios e também marcar, né, a questão da colonização daquele lugar, lembrando que Portugal tinha uma disputa muito intensa com a Espanha. Ele narra também que o padre Frei Henrique que catequizou os índios ali, e ele narra também que alguns índios ficaram tão maravilhados com a questão das ferramentas utilizadas pelos portugueses, que os índios eles ficaram ali, né, ficavam apreciando a questão da construção. Muitas vezes não era nem para catequizar, não era nem para converter uma religião e tal, mas sim para ver a tecnologia da ferramenta utilizada.
Até porque eu disse, né, no início do vídeo, que os índios estavam na Idade da Pedra, enquanto os portugueses estavam na Idade Moderna. Caminhando para o final do vídeo, é importante, né, relembrar, né, e ressaltar que os portugueses eles chegaram aqui no Brasil por meio, né, das grandes navegações e também para explorar o mundo por meio também do mercantilismo, através também de arrecadar e angariar novos recursos. Até porque Portugal estava passando por uma crise enorme, não só Portugal como a Europa inteira, da fome, a peste que tinha passado, né, a peste negra, que tinha sido mais ou menos há 100, 200 anos, né, 1300 e pouco, guerras intensas. E no final, bem no final da carta, Caminha fala que não tinha visto, de fato, ouro, metal ou prata naquela terra, aqui no Brasil. Porém, ele tinha observado uma tinta vermelha muito forte nos índios e que essa tinta poderia salvá-los, né? Salvá-los na questão econômica mesmo. E essa tinta depois, ela foi dada ao nome ao nosso país, né? Brasil, né? O pau-brasil. E eu queria fechar o nosso vídeo com uma pergunta muito interessante que o autor, Jorge Portugal, coloca. Reunindo estes pensamentos, né? Resta só uma pergunta. Fomos mesmo descobertos pacificamente e adquirimos de maneira natural a cultura de um povo mais evoluído? Ou fomos invadidos por uma nação mercantilista que, à base da força de uma tecnologia mais avançada, impôs seus costumes e valores, destruindo os elementos culturais locais? Fica aí a reflexão. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e obrigada, até a próxima!